eu vou já começar. Muito bem-vindo. Esta sessão vai Eu ser já estou gravada. aqui. Ah, que Eu já estou bom. aqui. Ok. Então, quando quiser abrir a câmera, fique à vontade, tá? Olha, bem-vindos a todos. Obrigada. Muito obrigada muito obrigada por estarem aí. Obrigada por terem acedido né, a serem oradores e a participarem neste nosso café. Obrigada, Rosa. Obrigada, Canuma. Obrigada, Gilberto. Obrigada, Paloma. Aqui é equilíbrio de gênero, não é? Não há, não é, não há, não há primazia sobre, não é? Na verdade, mas há sim, claro, todos os cuidados, salvaguardas, para que realmente nós possamos falar sobre as diferenças e sobre a questão da inclusão. Este é um tema que me interessa muito. Na verdade, eu cresci num ambiente de mistura, não é? E neste ambiente de mistura há sempre muitas questões, muitos questionamentos, não é? Nós somos, por exemplo, filhos de 6 irmãos, crescemos num ambiente racial, multirracial, vamos dizer assim, e isso fez muitas vezes pessoas questionarem. E então, a diferença é um tema que é muito próximo do meu coração. Entretanto, porque nós estamos a falar e falamos, focalizamos na questão da diferença no local de trabalho, aliás, os nossos temas têm a ver com o bem-estar no local de trabalho, nós hoje vamos falar da diversidade e inclusão, o impacto e manejo das diferenças individuais no local de trabalho. Né? A nossa Constituição diz que todos os cidadãos são iguais perante a lei, gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos deveres, independentemente da cor, raça, sexo, origem étnica, lugar de nascimento, religião, grau de instrução, a posição social, estado civil seu dos pais, seu também, estou aqui a incluir, profissão, orientação sexual, enfim. Apesar de haver também nas empresas, algumas empresas em que eu trabalhei, havia muitas políticas de diversidade para inclusão, para proteger realmente a diferença e para tornar a diferença um asset, não é? Um recurso estratégico. Nós vemos que há muitas organizações que ainda lutam para trabalhar, para transformar estes princípios em práticas reais de inclusão. Entretanto, vemos também atitudes estigmatizantes, vemos muita flagelação, e o que vai afetar não só a questão da saúde, mas vai afetar também o desempenho, a produtividade e, às vezes, também a sustentabilidade da organização. Hoje eu trago muitos, aliás, muitos não, trago oradores maravilhosos a quem eu agradeço por estarem aqui. Tenho a certeza que esta temática, este tema vai ser muito interessante e acho que eu vou aprender muito e então eu, para não falar muito, vou começar por saber como é que vocês estão. E começo mesmo pela Rose, que eu já estive a falar com o Canuma há muito tempo. Rose, como é que está e como é que este tema, por que é que disse sim a este tema? Primeiro, obrigada, Ana, pelo convite, né? Sabe do meu carinho enorme por você e pelo seu trabalho. Quando veio o convite, eu gostei, na verdade, da palavra manejo das diferenças individuais, né? Acho que isso, em particular, mexe um pouco comigo, sobretudo Oh, no local de trabalho. Então, respondendo a sua questão, eu estou bem, tive um dia bom, muito produtivo e estou muito feliz em estar aqui e também acredito que irei aprender muito e talvez partilhar um pouco daquilo que é a experiência que eu tenho tido ao longo desses 19 anos que vou completar agora em Moçambique. oh, uau, fantástico, obrigada. Canuma, como é para ti que este tema o encontra e o que é que pensa dele? E como é que está Bem, hoje?
Boa noite a todos e todas. Meu nome é Kanuma, Silvestre Kanuma, sou psicólogo. Eu vou lhe apresentar, não se preocupe. Eu passo isso, faço questão. Bem, Mas como é que está e por que é que disse sim a este tema, ou ao nosso café, a este nosso café? é um tema de extrema importância e principalmente pela atualidade, onde começamos a perder alguns valores. É difícil acreditar que agora que temos mais informação, que temos mais acesso à informação, é um momento em que desenvolvemos mais estes tipos de modelos de não aceitação e que são muito mais que são muito mais visíveis agora. E também pela experiência de ter vindo ter vivido tanto em Moçambique como também na América Latina e ter visitado muitos países da América Latina e ter notado o quanto algumas questões de diferença lá é muito mais estrutural comparando com a minha realidade como moçambicano Ok. de alguns países onde realmente era bem visível estas diferenças, onde até estavam em alguns sítios impregnadas na própria lei de trabalho, em que as diferenças tinham implicação no salário, Ok. no Era salário. só para cumprimentar, ainda só para dar uma, não é, para dar um cheirinho do que é que nós vamos ouvir. Muito bem, bem-vindo, Canuma, obrigada. Paloma, como é para ti? Como é que este tema a encontra e como é que se sente hoje? Oi, Ana. Oi, boa noite, Ana. Boa noite a todos e a todas. Primeiro quero agradecer pelo convite, fazer parte deste maravilhoso talk. Dizer que acabei ficando meio que ultrapassada, né? A Rosemeire, o Canona, então já estava a esgotar tudo, brincadeira. Dizer que aceitei o tema, de facto, achei bastante interessante com a proposta. E são áreas que ultimamente têm sido bastante negligenciadas e falar sobre o assunto, penso que ouvir várias vozes, diversas mentes, pode despertar a gente a pensar um pouco fora da casca e fazer um pouco mais daquilo que estamos a fazer, poder transmitir àqueles que estão à nossa volta. Saúde ocupacional ainda é um tabu, pelo menos no ambiente em que estou inserida. Então, acho que gostei do tema para falar e ouvir e poder estar aqui a contribuir. Hoje, com mais tempo, poderei partilhar algumas experiências relacionadas a isso. Obrigada. Oh, obrigada, obrigada mesmo. Ah, não menos importante, Gilberto, ainda está muito bem. Quando quiser abrir a sua câmera, muito bom. Então, Gilberto, o que é que fez aceitar este tema? Eu sei que é uma pessoa que está sempre a falar sobre a questão da a violência baseada no gênero. Então, o que é que fez aceitar mais esta missão? Pois é, muito obrigado, Ana, pelo convite e também pelo atrevimento, né? Porque não nos conhecíamos antes. Obrigada. E aí uma mensagem a entrar, eu disse, bom, o tema é bastante relevante, olhando um pouco também para aquilo que é a experiência de trabalho, mas também de vivência, não é? Porque, tal como Canuna, eu vivi uma parte da minha vida para além de Moçambique, mas vivi também na Europa, vivi na África Ocidental e morei também no sudeste da Ásia e portanto, já pode imaginar que vivi muito destas questões, seja de diversidade, de inclusão, e achei que seria uma oportunidade também para partilhar
um pouco do que sei e aprender mais sobre o tema, porque é um tema global, não é um assunto somente de Moçambique, né? Num contexto onde temos mudanças demográficas e culturais, temos competitividade, inovação, e também existem as normas, não é, que infelizmente são fracas e que precisam de algum toque para serem fortalecidas e responderem àquilo que são as necessidades reais, tal como disse também a Ana, questões de saúde e segurança. Portanto, são questões a tomar em conta ao falarmos desse tema e olharmos para outras barreiras bem concretas e aquilo que seriam as oportunidades para a transformação social. Então, isso me interessa bastante. E o meu trabalho também como consultor, lido com muitas instituições, e isso muitas das vezes vem ao de cima. E tenho estado a aconselhar ou apoiar essas instituições ou as lideranças também dessas instituições. Então, para mim é sempre um prazer e muito obrigada. Obrigada. Muito bem, então, praticamente já percebemos porque é que temos este painel de oradores. Qualquer das formas, é sempre bom lembrar porque, não é, olhando para o seu perfil. E eu começo por apresentar o Kanuma, mas antes eu queria pedir para que quem não estiver a falar, desligue o seu micro, porque eu estou a ouvir um retorno, obrigada. E então, vamos passar a apresentar o Kanuma, que é diretor-geral e cofundador do Instituto da Psicologia da Paz de Moçambique. É psicólogo escolar, formado pela Universidade Pedagógica de Maputo, com mestrado em assentamentos humanos e meio ambiente pela Pontifícia Universidade Católica do Chile. Conta com mais de 15 anos de experiência em gestão de recursos humanos, formação e desenvolvimento comunitário em contextos empresariais e sociais nas províncias de Cabo Delgado, Tete e Zambésia. É membro da Associação de Psicologia de Moçambique, assim como eu. Kanuma, quer acrescentar alguma coisa ao seu perfil? Epá, estava admirado, estavam a falar de mim. É sim, é Eu sim. sou Moana, eu. Olha, então não, o que é Moana? Criança, criança, criança. Ah, não, de criança não tem nada, absolutamente. Quer dizer, tem muito, mas não aqui no seu CV, sem dúvida. Então, passo agora para. Estou a ler estou a falar em ordem alfabética e Gilberto é a seguir, que é consultor da ONU Mulheres para a área de gênero, masculinidade positiva e VSDG. Designer de campanhas e fundador de ADC Gênero e do programa Homem que é Homem, com forte atuação em Moçambique. Seu trabalho integra a advocacia em saúde, gênero, masculinidade, VSDG, paz e coesão social, sempre valorizando a identidade institucional e a autoria coletiva. Além da prática comunitária, contribuiu para debates globais sobre a masculinidade e comunicação para o desenvolvimento inclusivo, sendo autor de do capítulo 3 do livro publicado pela Vernon Press, Men and Masculinity in Global South, a Southern Perspective. Acho que é isso. Gilberto alia a criatividade poética às estratégias de transformação social, fortalecendo vínculos comunitários e familiares através de mensagens reflexivas. Para além de quer acrescentar alguma coisa, Gilberto? Não, muito obrigado. Penso que foi fielmente apresentado.
Ok. E o que é o VS? Eu sei que VBG é violência baseada no género. E VSBG significa violência sexual e baseada no gênero. Portanto, é um Ok. termo que estamos a usar já há mais ou menos 3, 4 anos. Ok, está bem, correto, obrigado. Na ordem, obrigada. Peço para desligar o micro, muito obrigada. Paloma está na linha seguinte, é médica do trabalho, com diploma em medicina ocupacional na Irlanda em 2024, MED em saúde ocupacional, e vai ter que explicar-me um bocadinho o que é o MMED, não é? Só para conversar, não é? Saúde ocupacional e ambiental, tem cursos em ACLS, ACLS, prevenção da Covid-19, toxicologia, espirometria e audiometria. Licenciou-se em medicina, cá em Moçambique, foi médica, eu penso que quem é médico para toda a vida, mas depois vai me corrigir, é docente no ICISA, coordenou o protocolo Arombas, colaborou com o MISAL na resposta à Covid, atuou como médica ocupacional e paramédica na indústria mineira, serviços em clínicas ocupacionais do Hospital Central, em ICOS Albert Luthuli e King Edward, e é atualmente, corrija-me por favor, diretora dos Serviços da Saúde na cidade de Maputo. É isso, Paloma. Quer acrescentar alguma coisa? Não, Ana, obrigada. Eu nem sei onde é que apanhaste essas coisas todas. Há algumas Olha, coisas que não fui eu que te forneci, você foste buscar aonde? eu procuro. Eu tentei resumir o máximo. A Ana já estava aqui no textão, mas já Olha, não, são mesmo algumas coisinhas meio práticas e técnicas. Não, não quero acrescentar nada e muitíssimo obrigada. obrigada, Não é uma bem-vinda. hora para mim estar com estas individualidades, né? Ouvi uns textos bem longos. Uma honra, grande hora. Obrigada. Olha, obrigada eu. E por fim, mas não menos importante, a minha querida amiga, que são todos meus queridos amigos, até o Gilberto que fez questão de dizer que não me conheceu. Então, Rosemeira Cerqueira, vou passar a dar a conhecer o seu perfil, que é facilitadora sênior em desenvolvimento humano e organizacional, com mais de 24 anos de experiência, focada em transformar equipas em ambientes de alta performance, colaboração e propósito. Diretora executiva da CENTI desde 2013, atua como consultora e formadora em Moçambique e Brasil, desenhando programas de team building, desenvolvimento de liderança, diagnóstico cultural e resolução de conflitos. Já liderou mais de 20 programas e aumentou até 40% o engajamento de ciclo, que é maravilhoso. Pedagoga, formada pela Universidade Estadual de Santa Cruz e tem uma formação adicional em educação de adultos pela Universidade de Hartmut. É psicoterapeuta, docente, universitária e mentora e está aberta a colaborações, formações e projetos corporativos. Eu trabalhei há 2 anos com Rose e tivemos uma experiência diária muito fantástica. Rose, quer acrescentar alguma coisa? Está tudo ok, minha querida. Muito Obrigada. bem, obrigada, Rose. Então, eu vou passar agora para saber convosco, ah, será que esta questão das diferenças, seja diferença racional, seja diferença de orientação sexual, seja diferença de background profissional, ou então diferenças étnicas, não é? Será que estas diferenças, elas fazem realmente, têm impacto na forma como nós fazemos o nosso trabalho, no nosso desempenho profissional, nas nossas interações no local de trabalho? E quais são as barreiras concretas que existem em cada
tipo de diferença ou naquilo que vocês têm visto no vosso dia a dia, nas vossas práticas profissionais. Eu gostava de começar agora pela Paloma. Oi, Paloma. Quer começar ou posso passar a bola? O seu micro está fechado ainda? Oh, Desculpa. ok, fantástico. Obrigada, Ana. Estava aqui a tentar desligar o meu microfone. Ok. Podes repetir a pergunta? A Paloma trabalha com saúde ocupacional, não é? Uhum. Eu queria perceber se no seu trabalho, a nível da segurança e saúde no trabalho, a nível da avaliação dos riscos ocupacionais, nós podemos ver as diferenças individuais, raça, idade, entre outras coisas, se elas têm impacto no desempenho, têm impacto na forma como os indivíduos lidam com a segurança e saúde no trabalho, se tem impacto no seu bem-estar, enfim, como é a sua experiência com isso? Bem, não, eu posso dizer que tem e não tem. Ok? Por quê? Porque a forma de ser e estar no trabalho eu acho que tem muito que ver com a personalidade. Mas também a nossa personalidade a gente constrói onde a gente nasce, com quem a gente convive e todo o resto. De facto, eu vou tentar falar por áreas, né? Por exemplo, diferenças culturais. As diferenças culturais, há culturas que são ensinados a falar pouco, a falar menos. Então, eu acho que estas pessoas no trabalho influenciam, porque uma das coisas mais importantes do trabalho é a comunicação, né? Se nós não comunicamos bem, o trabalho não anda bem, não flui. A pessoa às vezes é tímida, né? Não é expressiva e às vezes é mal interpretada, né? É mal Ok. interpretada e a gente começa logo a querer conotar, etc. Então, em termos de saúde no local de trabalho, pode criar uma e outra coisa. O que eu queria aprofundar é, na sua experiência, alguma vez já viu alguma barreira criada por uma diferença específica? Já teve alguma dificuldade ou já assistiu, vivenciou alguma dificuldade que alguém tinha ou teve por causa justamente da sua diferença? E se isso realmente causa impacto ou não? Eu gosto de provocar para não ser muito teórico e ser Sim, mais, sim. não é orgânico, mais próximo de si, da sua experiência. Bem, acho que a parte que mais vi e mais senti é a questão de idade, né? A questão de Boa. idade. A diferença de idade, os mais velhos têm a tendência a ser mais experientes, mais os sabichões, mais maduros, né? Os mais novos são aqueles que ainda estão a aprender, mas também são um bocadinho mais emocionados. Alguns sabem ouvir, outros nem por isso. Se calhar muito mais por aí. Ok, Yeah. boa. Mas assim, Boa. concretamente, estou aqui a puxar, se Não calhar se me preocupe. apareça durante. Não se Yeah. preocupe. Para o pontapé de saída, isto está ótimo, porque realmente uma das coisas que nós sentimos é que o stress ocupacional afeta muito as pessoas que começam, e nós vimos, por exemplo, de experiência que as pessoas mais velhas tinham uma tendência para os acidentes, e depois também começam a ter mais doenças crônicas, não é? E isso vai afetar, de facto, o seu desempenho. Eu vou voltar aqui daqui a mais um bocadinho. Vou provocar a Rose e o Canuma, que são de recursos humanos, e acredito que eles já tenham tido algumas questões relacionadas com barreiras impostas pelas diferenças individuais. Rose, o que é que tem a dizer sobre isso?
Eu estava aqui observando a resposta da Paloma, e a questão da percepção da pergunta, né? Como cada Uhum, um absorve e como a gente canaliza essa questão das barreiras e das diferenças. Eu posso comungar um pouco do que ela disse sobre, em parte sim, em parte não. Isso depende do contexto de cada um. Mas naquilo que é experiência, né, sobretudo na área de recursos humanos, e com aquilo que a gente traz um bocadinho da experiência atual, eu percebo que tudo é uma questão das emoções, né? hum, Que fundamentam um pouco daquilo que ela disse. Às vezes nós, né, assimilamos uma questão cultural, né? Eu estou em Moçambique há 19 anos, eu me sinto hum, moçambicana, mas é um fato que eu não sou moçambicana. E, hum, e, o, e isso traz, né, as barreiras de comunicação, traz as barreiras, a forma como nós somos recebidos, a forma como as pessoas reagem a certas. Se você vai para uma questão coletiva e falar de uma demissão coletiva, você como moçambicana, os nacionais vão entender de uma forma, e se eu vou dar essa notícia como RH, eles percebem de outra forma, né? Então, eu acho que esse tema, sim, existem barreiras concretas nos relacionamentos na área profissional, e isso traz diferença na atuação de cada um de trabalho, né? E volto a dizer que é uma questão mais de percepção e das emoções das pessoas. Às vezes você traz a mesma temática para todo mundo, mas como cada um vai absorver aquilo, isso pode trazer o diferencial dentro dessa questão. questão Então, das crenças. para iniciarmos a nossa conversa, eu trago assim, eu posso começar aqui, né? Hum, Hoje, analisando mais de uma forma mais, não vou dizer mais fria, mas de uma forma mais madura, as emoções de cada um que a gente coloca dentro do nosso trabalho. Hoje eu li uma frase bem interessante, que a gestão das pessoas hoje é você tentar convencer um adulto que ele tem que fazer obrigatoriamente. A gente leva mais tempo convencendo um adulto do que ele tem para fazer, sem ele se sentir perseguido ou assediado, né? hum, Então, hum, hum, me provocou um pouco essa boa. fase. Então, eu trago isso aí para esse bloco 1. Sim, existem barreiras que podem ter um impacto, né, ligado às relações trabalhistas, e isso traz a diferença na questão do relacionamento. Como vamos nos Hum, relacionar? Como é que concordo vamos contigo. atuar concretamente? Boa, tá bem. Obrigada. Realmente a questão das crenças às vezes criam ali alguma tensão na equipa, não é? De facto, dar ordens ao trabalhador, às vezes, sobretudo os mais velhos, como estava a dizer a Paloma, às vezes criam essa tensão, não é? Essa insegurança, às vezes, no outro e impedem um desempenho adequado. Canuma, qual é a sua experiência como gestor de recursos humanos? Há barreiras, não há? Há conflitos gerados próprios da diferença? Qual é a sua experiência? Ahm, Mais uma vez, obrigado. Ahm, sem dúvida que uma das grandes barreiras é sobre o ponto de vista do que a pessoa foi criada como personalidade. Hum, Ahm, eu digo que essas respostas aos estímulos externos é reflexo da nossa própria educação, daquilo que nós somos produtos hoje. hum, Tal como a Rosemary, não sei se pronunciei bem, e o Gilberto já vêm, são exemplos, por exemplo, mesmo a Paloma, que, que a questão do gênero, essa luta de identidade sobre o ponto de vista, como dizia a Paloma, a Rosemary, se como gestor de recursos humanos
como gestor de pessoal, como tomar uma decisão para uma pessoa, fazendo perceber que é, sob o ponto de vista, que não é nada pessoal, hum, que é algo que é uma decisão de trabalho. Como colocar alguém a trabalhar, por exemplo, à noite, enquanto é uma mulher, sem que ela se hum, sinta constrangida ou perseguida. hum, Mas se ela vem, por exemplo, atuando no setor mineiro e antes disso, no processo de indução, a gente tem que explicar à pessoa que tipo de ambiente é aquele. Se hum, nós vamos se nós vamos atuar no ramo militar, vamos ser tratados todos como militares. E as hum, regras são típicas da mina, típicas da construção. Vocês sabem que na construção usa-se muita linguagem, muita, muita linguagem de baixo calão, que às vezes pode ferir alguém que vem com outro tipo de percepção. hum, Acredito que nós respondemos essencialmente àquilo que nós somos formados, àquilo que somos esculpidos desde pequeno, àquilo que somos incutidos. E se alguém está exposto durante muito tempo a um tipo de violência estrutural, pode tão pouco levar ou levar como um morcego a uma brincadeira dessas ou a um chamado de atenção. Como gestor dos recursos humanos, é um desafio muito grande, como, por exemplo, tomar as decisões, explicando à pessoa que não é nada pessoal, que é tudo sob o ponto de vista da legislação e sob o ponto de vista do trabalho, e que não tem nenhuma implicação com a natureza da própria pessoa. Mas hum. sem querer dizer que existem, sim, vezes onde a gente assiste pessoas a implicarem com os outros por causa das diferenças que existem. Boa. Isso eu falo a nível do local do trabalho. As diferenças tanto de gênero como de culturais, de raça, de nível de escolaridade, de idade, todas essas diferenças que se pode aqui podermos analisar. Mas falando assim no setor do trabalho, sempre devemos partir, como a Ana disse, como poder explicar. A gente tem que explicar às pessoas. Hum, Explicar que as decisões são tomadas não porque a pessoa é escura, é baixinha, é alta, mas é por uma necessidade de recursos humanos. Quer dizer, hum. nunca tomarmos uma decisão dos recursos humanos como se fosse uma decisão pessoal. Ok, boa. Gilberto, faço assim, estamos aqui ainda a tatear e a ver que realmente há diferenças que afetam no local de trabalho. Falamos das crenças, falamos também da questão da idade, falamos também a questão de ser mulher ou ser homem, não é? Então, qual é a sua experiência e quando fala com os seus parceiros, estava a dizer que faz palestras e às vezes fala com os seus parceiros e vai aconselhando, então, como é que é? Como é que percebe essas barreiras e quais são as queixas principais? Muito bem, muito obrigado uma vez mais, Ana, e colegas que já falaram, os que ainda vêm por falar. De facto, estas são algumas das barreiras que a gente vivencia no dia a dia. E quando se trata de local de trabalho, é importante sempre lembrar que uma equipa é como uma orquestra, né? Hum, Se cada instrumento toca sozinho, portanto, vai criar ruído. Mas quando hum, todos são acolhidos e afinados, nasce uma música, né? hum, Então, isto para dizer que, por um lado, no local de trabalho, ah, as, as, portanto, as diferenças nem deveriam ser um obstáculo para já, hum, porque elas são motores de criatividade, até de inovação. No entanto, quando não se toma em conta esses aspectos, falamos daqui da idade, falamos de gênero, mas há outros aspectos, até podemos falar das rampas, por exemplo,
para as pessoas com deficiência e outro tipo de cuidado que essas pessoas deveriam ter. Estes constituem, de facto, barreiras e, infelizmente, essas barreiras até acabam sendo, digamos que, invisíveis, né? O que é mais perigoso ainda, né? Como disse, tenho viajado muito pelo mundo e para além de que já morei em alguns países por aí muito diferentes do nosso, convivi com diferenças, mas aprendi que essas diferenças não foram para mim um obstáculo no verdadeiro sentido, seja para a minha integração, desde a língua, culturas, tradições, os cheiros, as comidas, as interações, etc, etc. E costumo até dizer que, assim, nas minhas palestras, que se és preconceituoso, fica apenas no seu quarto, não é? Nem na sala vá, porque aí tens o potencial para não causar danos a ninguém. Infelizmente, por um lado, passamos no mínimo 8 horas no local de trabalho, a cada dia. Mas também fui percebendo que geralmente não nos conhecemos, né? Estamos lá, daí temos várias proveniências, várias experiências, vários sentimentos, e que muitas das vezes nem são aprofundados esses elementos, e isso contribui também para gerar obstáculos invisíveis de inclusão, né? Lembro-me que tenho realizado algumas rodas de conversa, sobretudo com instituições, e são rodas de conversas bem descontraídas, mas de uma reflexão bastante profunda, e que no final todos dizem, bom, estou surpreendido, eu não sabia disto do meu colega ou da minha colega. Portanto, e as dores que as pessoas nutrem naquele momento são apresentadas, e no final percebemos que não nos conhecemos, né? E a ideia é como é que tocamos esta orquestra para frente. Portanto, é preciso reconhecer que a diversidade e a inclusão, primeiro, são valores éticos e, acima de tudo, fatores de saúde, de segurança e de bem-estar até das pessoas, não é? Então, lembro-me, por exemplo, nas minhas sessões reflexivas pelo país, não é? Os homens inicialmente até resistiam a essas ideias, sejam de inclusão, não é? Mas depois perceberam que a inclusão não diminui a ninguém, mas apenas fortalece a equipe. Tanto mais para isso é preciso expor tanto as equipas ou as pessoas a ferramentas adequadas para uma reflexão à volta disso. Portanto, um assunto não é assunto enquanto não é falado, enquanto não vem assim ao grupo ou às pessoas, de criar ferramentas. Precisamos criar ferramentas que nos possibilitem refletir sobre nós do local de trabalho. Para terminar, tenho um outro exemplo. Quando eu trabalhei também como consultor, por exemplo, a uma organização muito específica, internacional, que está sediada em Maputo. Não tinha rampas, mas tinha pessoas com deficiência, né? Tinha uma equipa com homens e mulheres, né? E era interessante que, pronto, a liderança, estavam lá homens e mulheres, no entanto, os líderes com mais poder de decisão, tomada de decisão, eram homens. Era normal marcar uma reunião às 17, ou perto das 17, ou um pouco depois das 17. Né? No entanto, não tinham a ideia de que as mulheres, para além daquela jornada, têm outras jornadas a seguir. Né? Pode ser que tenha que ir à escola, ou então tem que ir para casa, e sabemos que, infelizmente, sobre esta umbrella do patriarcado, as mulheres acabam sendo, infelizmente, tanto espera-se que elas, no final, vão realizar atividades domésticas como um dos seus papéis
principais, se não considerando mesmo principal, porque o espaço público não é visto como um espaço das mulheres, mas sim o espaço doméstico. Então, é isto que tenho vivenciado, né? Que, de fato, as barreiras existem nas nossas instituições, nas nossas equipas, mas que é preciso transformá-las. E isso é possível, não é? Transformar essas barreiras, esses obstáculos, esses espaços em espaços, passa a redundância, em espaços, acima de tudo, de respeito mútuo. Inclusão. Obrigado. Muito bom. Obrigada. Então, voltando a Paloma, ótimo. Paloma, vamos pensar assim que, aliás, para todos vocês, realmente nós temos várias diferenças individuais, né? Temos diferenças de inteligência, temos diferenças de estabilidade emocional, como estava a falar a Rose, da questão da autorregulação emocional. Temos diferenças físicas, pode ter doenças crônicas ou não. Então, olhando para essas diferenças e pensando nós como profissionais, não só como profissionais que são, mas também como profissionais que têm alguma ascendência, não é? Não, vocês cuidam dos vossos colegas de alguma forma. Eu quero perceber consigo, Paloma, de uma experiência assim que não precisa dizer especificamente qual, mas uma experiência em que uma diferença individual veio ao seu gabinete, não é? Ou veio, não é, a sua atenção para agir, e que tipo de oportunidades é que havia no local do trabalho para atuar e que tipo de oportunidades é que não havia. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Assim, por exemplo, a mim já me chegou, eu gosto muito de contar essa história, mas já me chegou um problema sobre crenças, não é? Em que os meus colegas, um deles tinha um hábito de fazer a defumação, não é? Ali na sala dele, queimar incenso, não é? E o outro se incomodava, mas para aquele colega era muito importante queimar incenso. As diferenças culturais, não é, afetavam, não é, o clima do local de trabalho. Eu quero na verdade nós temos que perceber como agir. Se eu favoreço um, se eu elimino o outro, aliás o outro não, as práticas do outro, de que forma é que eu posso agir? Então eu queria perceber consigo que tipo de oportunidades é que existia. No meu caso, havia a oportunidade, era cultura organizacional e também, claro, as ferramentas de gestão que nós tínhamos, que eram as políticas. Não é? Então, nós íamos procurar nas políticas e nas normas formas de belar, vamos dizer assim, a tensão que havia entre eles. Quero saber qual é a sua experiência com isso e depois, tendo em conta aquilo que já se disse até agora. E eu vou deixar também aos outros a pensarem quais são o tipo de ferramentas, o tipo de oportunidades que as empresas têm de um problema que vos chegou e vocês tiveram que agir. Ok. Esta pergunta é bem interessante, Ana. Bem, eu recordo de uma vez, eu não estava numa posição de liderança, não era chefe de ninguém, era colega apenas. E tínhamos uma situação que na casa de banho não tinha o chuveirinho. Mas a equipe da logística sempre disponibilizava papel higiênico, etc, etc, etc. Mas ali estávamos juntos, misturados. Tinhas católicos, tinhas muçulmanos, etc, etc, etc. E uma das colegas, a muçulmana, ela foi ter com o RH e perguntou por quê. E depois falou um bocadinho dos hábitos deles. Eu não sou muçulmana, mas convivo com muçulmanos. E esta coisa do chuveirinho e de não sei o quê. Na altura não havia orçamento para colocar. É uma coisa tão pequena, mas não havia. Estava no Estado, não era privado. E depois no Estado, para tu fazer essas pequeninas coisas, há uma rúbrica
que também de momento não tínhamos disponível e também é uma despesa que não estava planificada. Para tu fazeres uma despesa, primeiro tens que planificar, tem que ter uma rúbrica, porque para autorizar, tens que dizer, é uma despesa que está planificada, faz parte do episódio, etc, etc. Não necessariamente, a planificação não seria necessariamente colocar o chuveirinho, mas podia ser despesas de manutenção do local, coisinhas assim. Então, aquilo que criou um desagrado, porque levou muito tempo, acho que depois de 1 ano e meio ou 2, é que acomodaram isso. E depois aquilo foi um bem para todos, porque afinal de contas, mesmo aqueles que não eram muçulmanos gostavam e queriam ter o chuveirinho na casa de banho e era bem-vindo, etc. Uma coisa tão pequena, tão parva, mas que não é tão parva, porque se na cultura dela ela estava habituada, ela preferia que tivesse chuveirinho e não disponibilizarem papel higiênico, etc., como se fazia. Por que não? Usa papel higiênico quem não quer chuveirinho. Então, isso em algum momento criou um mal-estar e em algum momento ela sentia-se meio que excluída, achava que depois os muçulmanos eram poucos, tá? Eram 1 ou 2. A maioria eram católicos, outros pagãos, etc, etc. E depois, ali, os muçulmanos não só eram. Agora já tens muçulmanos, agora não, sempre houve, mas já tens uma pessoa assim. Quando eu era mais novinha, eu habituava a ver muçulmano uma pessoa de cor. Agora já não Exato. precisa, né? Hum, E naquela altura, os muçulmanos eram assim, né? Meio que, não diria mulatinhos, mas não eram, a raça deles não era negra. Então, em algum momento havia aquele sentimento de que aqui há um pouco de racismo, privilégio aqui, né? Os hábitos, mas felizmente ultrapassou-se com isso. Então, é um exemplo que assim me apareceu do nada. À medida que ias falando, eu ia puxando, mas o que eu posso trazer? Eu recordei-me disto, né? E isto criou, Isso. por algum momento, um mal-estar no local de trabalho, mas que depois, quando satisfizeram a vontade, não só beneficiou a eles, como todos os outros foram comentando, via essa felicidade, o quanto foi bom terem feito aquilo, né? Muito bom. É fantástico como a gente, pequenas mudanças pode criar um ambiente, não é, melhor, não é? Rose, o que é que É. tem a dizer? Quer acrescentar, quer contar uma coisa, o que é que tem a dizer sobre isso? Só para acrescentar, né? Eu vou falar na primeira pessoa. Recentemente, né? Eu estive em um projeto das diversas experiências que posso partilhar, né? Por causa do nosso tempo. E a barreira que eu, Rosemary, tinha era da língua. Hum, Em um contexto que era obrigatório falar uma determinada língua, e eu não falava aquela língua. Você é um pouco mais. Como você está transmitindo isso ao vivo, né? Eu não dominava, já entendo. ok. Eu não falava a determinada língua. E na entrevista eu deixei claro que, olha, eu não falo essa língua, mas eu consigo fazer o Hum, trabalho que vocês querem. E ok. Mas durante muito tempo, quando eu digo muito tempo, eu estou a falar de 10 anos, eu desejava trabalhar ou fazer um projeto neste lugar, mas eu tinha receio ou medo até de mandar um currículo, porque por questões pessoais eu não, né, não dominava a tal da língua. Então fui para esse hum, projeto específico e me senti muito acolhida, me senti muito protegida, até a palavra correta, eu me senti uhum, protegida e acolhida. E, e eu não tinha vergonha de dizer que eu não falo essa língua. Eu estou aqui, eu sei fazer o trabalho, mas eu não falo essa língua. E eu não tinha vergonha de me expressar em português. E o que foi interessante? Que dos 3 mil trabalhadores, né, no geral, que essa empresa uhum. tinha, e a gente recebia lá as maiores observações, é dizer, até que enfim temos um treinamento. 90% respondeu isso, gente. E para não dizer mais, né? Para não dizer Hum, 95%. Não quero ser ok, ok.
exagerada, mas vou botar 80%. Em, em todas as avaliações de todas as turmas que eu participei do treinamento, a primeira coisa, o primeiro feedback que nós tínhamos era: eu estou nessa empresa há 20 anos e é a primeira vez que eu recebo um treinamento em português e é a primeira vez que eu participo a 100% desse treinamento. Então, Hum, isso me deixava não satisfeita por não falar aquela outra língua, mas de perceber que aquelas pessoas tinham uma barreira, era oprimida às vezes a dominar um idioma que eles não dominavam e que muitas vezes errava na postura porque não dominava aquele idioma. Então, isso para mim me sim. marcou muito, né, nesse aspecto. Então, eu posso partilhar isso na primeira pessoa e me deixou confortável, né? Me senti acolhida, me senti amada, mas foi não só a mim, Rosemary, mas perceber que a maioria das pessoas que ali estavam se escondiam em uma plataforma que não entendia, mas que conseguiram se libertar em relação a isso. Então, acho que isso foi muito marcante para mim nesse momento. Muito bom. Então, a questão da inclusão, trazer a linguagem, a língua portuguesa e integrar nas operações foi uma oportunidade que permitiu os outros trabalhadores também desabrocharem, vamos dizer assim, e sentirem-se incluídos, porque, na verdade, eles estavam a fazer um esforço sobrenatural para, para pertencerem. E, na verdade, não estavam a pertencer, não é? Não se sentiam incluídos. Muito bom. Fantástico, bom exemplo. E também gosto da questão, Absolutamente. isso, gosto muito da questão que a Paloma falou, que tem a ver com as percepções. Nós, às vezes, vemos a exigência de umas pessoas e percebemos não como uma questão de higiene, não é somente, mas vemos porque vemos a raça, vemos, ok, esta pessoa afinal está a exigir isso, não é por causa de, não é só por uma questão de higiene, é porque ela tem uma raça diferente, tem uma cultura diferente, ela é diferente de mim. E muitas vezes, quando nós paramos para ouvir e para perceber as necessidades do outro, como estavas a dizer, a questão da língua, não é? Isto faz-nos sentir dentro, faz-nos sentir incluídos e claro que melhora muito o desempenho e o clima organizacional. Kanuma, o que é que quer acrescentar? Bem, são boas experiências e é o que realmente encontramos no terreno. Esta questão do Arsmer pode não ter chamado, não ter dito os nomes, mas as multinacionais, quando chegam aqui e põe-nos em causa, e a gente, por ter vivido muito tempo estudando na língua portuguesa e não ter tido intercâmbios fortes para poder ter domínio da língua e achar que é uma língua de trabalho, nos cria esse sentimento de que será que somos capazes, será que vamos ser aceitos em relação a isso? Eh, e, e existem casos que alguns vêm reportar que não se inserem dentro de uma determinada sociedade, não desenvolvem, por exemplo, o domínio de uma língua, porque ao chegar nessa comunidade não são recebidos, são recebidos com discriminação. E as pessoas vão para lá e, a caso de, por exemplo, dessas questões de diferenças culturais ou étnicas ou questões de cor da pele, em que a pessoa Uhum. chega, pode estar inserido, mas não estar integrado. E ter que ouvir sempre esse bullying na escola de é xingondo, é estrangeiro, você não é daqui, entre outros termos que podem usar e podem diminuir. Por exemplo, assim, a Rosemary pode, muitas das vezes, com boas ideias e alguém por mau caráter e dizer para ela, não, tu podes falar, mas tu não és daqui. Hum. Isso sempre vai afetando a pessoa. O Gilberto já faz um excelente trabalho, que é a desconstrução da questão da identidade do gênero, mas é importante nós começarmos a trabalhar com, com os mais novos. Hum.
estes debates, Ana e os colegas que estão nos a ouvir, é preciso baixarmos para o nível mais baixo possível, em Hum, termos de. Temos que falar com as nossas crianças, nós temos que educar, temos que construir uma sociedade em que eles não vão ter medo de poder conversar e saber que em algum momento, porque se nós não tivermos uma criança confiante ou que sabe estar e ser, tem coisas que os colegas não falaram. Se tu não te comportas bem, em algum momento a sociedade ou alguém vai te educar, vai te hum, dizer poucas e boas e que vai pensar que tem algum problema pessoal. Mas hum, também nós, como pais, se não sabemos colocar limites e explicar, levamos o risco de estarmos a criar um produto errado para a sociedade. Estes debates devemos baixar a nível das escolas, levarmos este tipo de debate para a televisão, para as pessoas poderem perceber que existe sim uma diferença, que há onde começa a minha liberdade, termina do outro, e existe um limite sobre isso, e existem coisas que, por mais que eu tenha vontade de falar, não devo falar e não devo dizer, hum. porque existem Ok. diferenças tanto de cognitivas como afetivas, emocionais e além do mais. E não só, por exemplo, existem pessoas com espectro autista, por exemplo. Hum, São pessoas que não têm o duplo sentido, não hum. têm essa parte desenvolvida. Não, aquilo que Da você ironia, disser, não é? aquilo que disseres é assim como ele vai perceber. E, Hum, não- e como lidar com essas pessoas que em algum momento pode se entender como essa pessoa de pavio curto, hum. entre outras coisas que a gente pode explicar. Mas é sempre importante termos em conta que existe sim diferenças entre pessoas e culturas e que há uma limitação e que temos que trabalhar com esta sociedade para podermos aprender. Por exemplo, se a gente vai para o serviço militar, nós temos que nos adaptar às regras que estão lá. Se a Hum. gente vai para. Estou a sentir aqui uma tendência para falar sobre serviço militar. Tem a ver com a psicologia da paz? Também, Exato. mas falo porque é um campo que muita gente podia falar, por exemplo, do futebol, podia falar da área de construção, Hum, mecânica, hum. outros tipos de ambientes que se pode entender lá. Sim, os militares, porque eu tenho trabalhado também com eles. Ok. Eles e percebo que há esse cuidado também, de Hum, como falar com eles, o que lhes dizer, e também percebo que tipo de ambientes eles se encontram. ok. Então, é este pensamento que devemos construir, que devemos baixar mais e levarmos esta discussão dos limites das diferenças no local de trabalho e o poder aceitar estas diferenças e criar uma forma de convivência sobre isso. Agora, existem sim aqueles limites que são intoleráveis, que por mais que a pessoa venha com tudo quanto se falou aqui foram boas práticas. Imagina então se fosse algo intolerável, como coisas de baixo nível que constrangem as outras pessoas. Ok. Isso, isso não tem como compactuarmos com essas diferenças e termos que aceitar. Muito bem. Obrigada. Eu penso que realmente faz todo sentido nós olharmos para a questão da educação como uma base para criar a inclusão e para realmente nós podermos viver em harmonia no local de trabalho e privilegiar o desempenho. Gilberto, na sua experiência, quais são as oportunidades que as organizações têm, não é, para lidarem com esta questão das barreiras relacionadas com a diferença? Eu olho para esta questão, porque muitas empresas têm políticas de diversidade, política de inclusão, mas como é que sai da teoria da prática, não é? Porque afinal isso, a oportunidade está lá. Existem também leis, a lei do trabalho que impede, que protege o trabalhador. Falou também da questão das necessidades físicas e fisiológicas.
daquelas pessoas com alguma condição física que precisa de ser adotada. Quais são os mecanismos que as organizações têm neste momento e que não estão a ser aplicados, não é? E o que vão aumentar essas barreiras? Muito bem. Muito obrigado, Ana. Antes de ir para lá, vou responder, mas Por também favor. o Kanuma trouxe-me aqui algumas questões que achei bastante interessante, né? A questão do serviço militar. Eu estou a trabalhar com militares, né? Não sou militar, mas estou a trabalhar com militares desde 2023. Né? E o campo militar é o tal que, em termos de diversidade, é uma fotografia, né, bem nítida. No entanto, como trabalhar esta componente para que haja esse entendimento de que temos uma diversidade, mas, além disso, é preciso que se exerça a inclusão. Tem sido uma experiência muito, muito boa e que traz, digamos, resultados bastante positivos, não é? Porque, bom, para além de termos homens e mulheres, mas também temos pessoas que vêm de diferentes partes do país, concentram-se num espaço e como lidar com este tipo de pessoas, não é? Uma das coisas que temos aplicado é que, em termos de oportunidades práticas, temos que pensar muito em formação de liderança, tanto, sobretudo, uma formação da liderança é liderança transformativa. Não é? Porque transformativa ou transformadora, depende de quem quiser entender da sua forma. Essa liderança, portanto, tira os indivíduos ou a equipa de um ponto A para um ponto B, né? O ponto B que é o ponto ótimo, onde todos têm o mesmo entendimento sobre o problema, têm o mesmo entendimento sobre as regras, têm o mesmo entendimento sobre o que fazer, o que não fazer e por quê, não é? Mas também trabalhar em instrumentos como as próprias estratégias, não é? Estratégia de trabalho, estratégia do setor. Para mim, estou mais voltado ao gênero, masculinidades, violência sexual baseada no gênero. Temos que ter uma estratégia que nos oriente para onde é que vamos, quem somos e para onde é que vamos, onde é que queremos estar daqui a um certo período, seja de 3 ou 5 anos, ou mesmo 10 anos, mas que, ao mesmo tempo, seja um processo participativo, é que todos têm algo a dizer, né, nisto. E depois temos que chegar, naturalmente, àquilo que seria o meio termo. Mas também criar-se canais de denúncia, não é? Os brasileiros falam muito de ouvidoria, não é? Mas canais de denúncia onde as pessoas podem manifestar as suas inquietações e não basta só termos esses canais, mas também temos que ter uma resposta, não é? a estas inquietações ou estas preocupações das equipas, mas também a ideia de criar indicadores desagregados é extremamente importante para sabermos, bom, para além de sabermos quantas pessoas, mas quem são essas pessoas, né? E isso aplica-se também até às pequenas e médias empresas que, bom, pelo menos deveriam ter esses instrumentos. Agora, um minutinho só, Gilberto. Sim? Não termine agora para as considerações finais, não é? Porque ainda estamos mesmo no começo. Sim. As organizações estão preparadas para fazer isso já? Como é que nós vemos isso no nosso país?
Infelizmente, são poucas organizações, existem, são poucas que estão preparadas para isto, né? Isto depende muitas das vezes até do background da liderança que está lá, né? Até porque há lideranças que são resistentes, é uma liderança resistente a certas mudanças, né? Tanto, digamos que a integração é incipiente, tanto seja da diversidade, da inclusão, na maioria das instituições ou a maioria das organizações no nosso país. Se apareço para dar uma palestra, é comum ouvir, por exemplo, alguns relatos, como disse a colega Cerqueira, penso que é isso, é comum ouvir, olha, eu estou aqui há 30 anos, mas nunca aconteceu isto. Né? Estou aqui há 30 anos, mas nunca me expressei assim. Não é? Portanto, por conta das ferramentas, mas a principal ferramenta é um espaço de diálogo, um espaço seguro, um espaço de diálogo que se cria dentro da organização, para além desses instrumentos. Agora, por um lado, é que podemos criar os instrumentos, se não difundimos, não dialogamos com esses instrumentos ou sobre esses instrumentos, não temos um processo de indução, porque às vezes também temos esta questão da indução, sim, que é importante, e as organizações já acham que já está, é tudo, já fiz a indução, mas a questão é que é preciso fazer a manutenção disto, precisamos de constantemente revisitar esses instrumentos, o que muitas das vezes não acontece também. Portanto, isso torna fraca a aplicação, muitas das vezes, destes mesmos instrumentos existentes nas organizações. Agora, dessas poucas que tem, no final é que, infelizmente, muitas delas não as têm. Agora, gostaria também de trazer um outro aspecto que me tocou bastante, porque trabalho muito com as masculinidades, com os homens, é que, e Canuna trouxe isto, é que na nossa sociedade, infelizmente, nós homens, temos filhos, mas não somos pais, não é? Diferentemente das mães, das mulheres que se tornam mãe e aprendem a ser mãe desde criança, através daquela boneca que ela recebe como brinquedo e tal. Nós, os homens, já não temos esse espaço. Então, acabamos tendo filhos, mas não temos o cuidado que deveríamos ter com eles, para que, de fato, tornemos pais de verdade. Lembro-me que eu tenho um filho, completou agora, antes de ontem, dia 11, completou 15 anos. Ele, com 11 anos, muito obrigado, com 11 anos, ele veio ter comigo, encontramos na cozinha. Ele diz, pai, bom, sempre criamos esse espaço de diálogo. Ele diz, pai, eu tenho um assunto que me preocupa, tenho uma dúvida, mas não sei se já estou na idade de trazer esse assunto ou tenho que esperar crescer para trazer mais tarde. Eu disse, bom, fala lá, o que foi, filho? Eu disse, eu gostaria de saber, esse tinha 11 anos nessa altura. Eu disse, pai, eu gostaria de saber, afinal de contas, quando é que o homem percebe que o que está a sair agora é xixi ou esperma? Ok. Eu disse, não, vamos falar, rapaz. Vamos lá sentar, vamos lá conversar e conversamos à volta, né? Mas, ao mesmo tempo, isso olho para outras realidades, outras pessoas, outras famílias, que a partir dali poderiam, por conta das crenças, dos mitos, etc., poderiam dizer que não, este assunto não é para falar hoje. E depois eu digo, olha, se calhar já perdi a oportunidade como pai, né, de esclarecer e de ser referência de fato. Essa porta aí fecharam para os balcões. Meu Deus. Hermenegildo, pode passar o seu livro, por favor? Obrigada. Então, eu perdi a oportunidade de tornar-me, de fato, a referência para aquilo que são as inquietações do meu filho. E é isso que, no fim, vivemos no nosso país. Portanto, falávamos dos mais jovens, das crianças, da educação, mas estamos preparados para isso, as famílias estão preparadas para isto, porque é isto que também transportamos também para
para a o local. organização. Então, o que eu estou a ouvir, Gilberto, é da necessidade de nós prepararmos, não é? Um espaço de diálogo, não é? E que haja maior, exato, que haja maior difusão, mas que haja também abertura para que as perguntas cheguem, não é? A política da porta aberta, vamos dizer assim, não é? Exato. Mas também tenho um último exemplo, que foi também Último. que vivi, o último mesmo. Tenho desenhado várias campanhas, não é? E aproveito desde já, quem puder entrar nas minhas páginas, nas redes sociais, para, tanto, se alimentar um pouco destas campanhas. Mas lembro-me de uma das campanhas que era sobre violência baseada no gênero, em que a equipa, tanto, decidiu criar um material, tanto, de sensibilização. E a frase nos materiais era: protejam as nossas mulheres. Né? Ok. Embora bem intencionada esta mensagem, ela reforçava a ideia de que as mulheres eram frágeis, né? Eram dependentes da proteção masculina. E isso cria também barreiras invisíveis. Portanto, neste caso, seria a exclusão da voz, até da autonomia feminina. No entanto, decidimos reformular essa linguagem, portanto, o trabalho que fiz com essa equipa, né, para que seja mais inclusiva, ou para que fosse mais inclusiva e corresponsável. Então, substituímos a frase por respeito e responsabilidade de todos. Muito bem. Né? Obrigada. E homens e mulheres juntos pela dignidade. Aí incluímos imagens de homens e mulheres em pé de igualdade, colaborando e cuidando um dos outros. E aí criamos também um espaço de diálogo onde homens podiam refletir sobre o papel positivo das masculinidades, as mulheres, seja também das feminilidades, e todos podiam discutir acerca do gênero, portanto, para aquilo que seria a criação de um ambiente, digamos, seguro. Agora, o impacto que foi o impacto que viu nesse caso concreto é que os homens começaram a participar mais ativamente nas sessões, tá? Deixando de sentir-se acusados, né? Passando a se sentir parte da solução. Mas também as mulheres já relatavam maior confiança em expressar as suas opiniões, porque a linguagem já não as colocava como dependentes, mas como protagonistas, né? Portanto, e esta campanha acabou sendo replicada por várias outras instituições. Então, no fundo, aqui é que a mensagem que quero trazer é que é preciso termos essa noção do que é inclusão, e que a inclusão não constitui um custo, mas sim um investimento para a produtividade e o bem-estar. Portanto, esse entendimento precisa ser criado a todos os níveis, e, sobretudo, até a nível da liderança. Portanto, esse é o papel também das lideranças, das organizações ou das instituições, para criar este conceito, né? Fazerem o conceito na prática. Foi anotado. Rose, quer acrescentar alguma coisa? Quer trazer alguma coisa? Depois a Paloma, quero ouvi-la. Enquanto os colegas falavam, me veio aqui a memória, né? 2022, 2023, eu tive a oportunidade de participar da dinâmica do RH dentro da banca, né? Onde existiam RHs das diferentes instituições bancárias, sem citar um nome específico, mas eram interligados. E eles falavam sobre o desafio do RH, né, sobre vários aspectos. E nós falamos ali de várias coisas: indumentária, regras, entrada, saída, como é que eles se movimentavam dentro desse contexto na temática RH. E houve ali um tema interessante, que era sobre quando acontece alguma coisa, né, de grave com o funcionário, e como é que a família é assistida, uma vez que na questão cultural tinha a questão do casamento. Para casar em Moçambique, a gente mais ou menos conhece a dinâmica, né? Convidar 300 pessoas, as pessoas moram junto 10, 15, 20 anos e não oficializa essa relação, parte do pressuposto que o casamento tradicional, né, o lobolo,
assume-se como casamento, tradicionalmente sim, mas para a lei não, né? É uma discussão para outro. Então, Outro café. são esses aspectos. Então, fomos trazendo esses vários aspectos sobre a importância das pessoas terem atenção a isso. Às vezes você trabalha 10, 15, 20 anos numa instituição, você não está oficialmente casado com sua parceira ou seu parceiro, e quando acontece uma situação drástica, a instituição fica de mãos atadas e aí se depara com um problema cultural. E quais foram as oportunidades que as instituições ali que participaram do evento? E isso aconteceu em 2022, 2023. Na verdade, era uma temática para a gente sair ali do foco da Covid, do trabalhar home office e tal. Então, a gente estava trazendo essa temática. E o ano passado, 2025, eu tive a oportunidade de participar novamente do mesmo seminário e foi registrado. Eles levaram várias instituições governamentais, como cartório, notariado, para poder esclarecer, né, essas questões que os trabalhadores tinham dúvida dos pontos que foram levantados. E a nossa surpresa é que dos participantes do evento, eles trouxeram um registro de 32% de casamentos oficiais que aconteceram depois do seminário, né? Quando eles esclareceram aos trabalhadores a importância, eles tiveram um número grande de pessoas que oficializaram o seu casamento. E foi através de esclarecimento de temáticas do RH. Então, acho que isso é interessante também. Quais são as oportunidades que as empresas trazem, né? Sobre a questão cultural, a questão de barreira. Foi um dos exemplos que surgiram, e só para acrescentar na conversa dos colegas. Que bom, fantástico, maravilha. É muito interessante quando nós vamos aprendendo também como as dinâmicas sociais entram na questão dos recursos humanos, na questão do ambiente organizacional, e como isso também pode interferir a forma como nós gerimos ou não as pessoas que estão ali à nossa volta. Muito bem. Paloma, quer acrescentar alguma coisa? Paloma? Oi, Ana. Estava mesmo a tentar ligar o Ok. microfone. Olha, falou-se tanta coisa, bastante interessante e pronto, se calhar estaria a ser repetitiva para dizer que E do ponto subscrevo de em tudo. vista da saúde ocupacional, como é que recebe? Por acaso lhe procuram pessoas doentes por causa da falta de aceitação? Porque eu sei que quando nós não nos sentimos incluídos, nós cria adoecimento, porque nós vamos nos retraindo, vamos ficando com mais, não é, sem vontade, sem motivação, e depois isso dá. Como é que é? Alguma vez você recebeu alguém com burnout ou sintomas e que depois disse que era por causa do ambiente de trabalho? Sim, 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 Ana, várias. Esta coisa da aceitação, eu irei remeter ou voltar para aquilo que a Rosemary falou bem no princípio. Às vezes nem é falta de aceitação, Ana. Às vezes é aquela percepção que tu tens de ti própria, ou aquela percepção que tu tens dos colegas, que acharem que isto aqui estão a fazer, não estão a aceitar-me, né? É como se diz, o problema não é o problema é como tu encaras o problema, estás a ver? Então, na maior parte das vezes era muito disso, e depois também esta nossa tendência a querer julgar antes de perceber, etc. Então, à medida que fui conversando, nós os médicos também somos psicólogos, né? De alguma forma, Às mesmo vezes, não fazendo psicologia, né? Faz parte das nossas cadeiras e à medida que vais recebendo essas pessoas, uma das nossas qualidades, obrigações, né? Bem, somos obrigados, já que não consegue, anyway, é termos empatia, colocarmos no lugar do outro. Então, à medida que a gente recebe esses pacientes e conversa e se coloca no lugar deles, a tentar entender por que ela se sente, depois faz-lhe entender que não. Estás a dramatizar, estás a problematizar uma coisa muito grande, enquanto se calhar é isto, não sei o quê. E alguns percebes que é mesmo o déficit da comunicação lá no local de trabalho. Que experimenta lá falar com o teu colega, chama.
puxa de lado e aborda este assunto e digas, olha, isto aqui, não sei o quê. Depois a pessoa quando vem, diz, epá, yeah, de facto fiz isso, não sei. Quer dizer, aquilo que era problema deixou de ser problema. Então, às vezes, esta suposta falta de aceitação, etc., é mesmo o entendimento que a pessoa tem de si própria ou que tem do outro e pensa que é uma falta de aceitação, enquanto às vezes nem tem nada a ver. Às vezes até pode ser, mas às vezes já não tem nada a ver. Mas eu sempre digo aos meus pacientes, tu não podes mudar o outro, mas podes mudar a forma como tu lidas com o outro. Então, se estás num cenário assim, muda tu, né? Como a gente está falando do local de trabalho, mas é como no casamento, no namoro, na relação de amizade, etc. Se estás numa situação que não podes mudar o outro, muda tu, né? Se tu mudas, se calhar o cenário também acaba mudando ao teu favor, né? E pronto, já é um pouco disso. Uhum. Ok, muito bom. Eu gosto muito dessa ideia que nós precisamos ter um autoconhecimento muito forte, não é? Precisamos de saber quais são as características que nós próprios, não é? Olhamos para nós e quais são as que aceitamos e quais são as que não aceitamos e realmente fazer um trabalho interno para melhorar claro, nos adequarmos ao local de trabalho. Kanuma, quer dizer alguma coisa, acrescentar? Está com o micro desligado. É, sim, olhando nessa perspectiva, e nós temos a felicidade de, em Moçambique, por lei, não existir uma discriminação salarial, por exemplo, por questões de géneros. Existem, eu conheço países onde as mulheres recebem menos por simples facto de serem mulheres. E, por exemplo, nós estamos muito avançados em algumas leis trabalhistas, como eh, o direito agora de paternidade, de ter folgas, ou quando, Sim, quando, quando nasce uma quando tem criança, que, exatamente, tanto para os homens licença de como para licença paternidade, de sim. paternidade. Existem países, sim, onde já estive lá, onde não existe isso, onde a mulher, por exemplo, não tem o direito de levar a criança para junto do trabalho e tirar uma hora para poder amamentar e podermos respeitar este momento. Isto ainda está muito enraizado dentro de nós, apesar de existir algum um e outro que seja resistente, mas não é muito visível nestas questões. Existem sim um sítio onde é muito difícil, claro que ainda, ainda queremos mais. Como psicólogo, acredito que a primeira infância, os primeiros dias, os primeiros meses de vida são muito mais importantes, tanto para a criança como para a mãe, que o pai deveria ter mais tempo com, com a família. E é importante repisarmos estas questões, tanto de género como também das diferenças. O principal processo, por exemplo, é a própria ficha de indução, falando assim de gestão dos recursos humanos. É importante que como profissionais, a gente introduza lá estas questões dentro da indução do novo trabalhador, e estas induções podem ser feitas também dentro do procedimento da própria empresa, anualmente ou em cada semestre, porque cada vez mais mudam essas regras e existem questões que deveriam ser introduzidas. É, e isto leva-nos a debater várias questões ligadas, por exemplo, à atualização da própria lei do trabalho, como algumas outras leis. Se nós não conseguimos conversar com os nossos trabalhadores e explicar e mostrar que existem estas normativas e que nós estamos avançados ligados a isto, aqui algumas questões, por exemplo, ligadas à diferença em algumas empresas são consideradas como crime,
como uma infração disciplinar que pode levar até o trabalhador a ser, a ser expulso, o não saber respeitar a diferença dos trabalhadores. É Muito importante. bem. O que eu estou a perceber é que há uma necessidade muito grande dos trabalhadores conhecerem as normas. Obrigada, desculpa ter-lhe interrompido. Conhecer as suas normas e realmente fazer uso delas, até mesmo para se proteger de retaliação que o próprio empregador possa fazer, não é? Por causa desse desconhecimento, naturalmente, e por ele estar a usufruir dos seus direitos como ser humano e como trabalhador. É mais ou menos isso que está a dizer? Sim, Ana. Ok, Sim. boa. Então, o nosso tempo acabou, só temos 2 minutos. Eu vou só ler rapidinho aqui o chat que a Verônica Boboni disse: diversidade e inclusão não são aspectos isolados do ambiente de trabalho, inclusão, e não é apenas criar ou ter rapa no local de trabalho e olhar para as particularidades e acomodar dentro das ações, empresas, e das ações da empresa e criar e praticar ações que promovem respeito sobre essas particularidades. Depois também diz que todas as empresas deviam ter políticas que promovem diversidade e inclusão. E depois diz também que o Kanuma falou, não é, da questão das necessidades educativas e sociais em ambiente de trabalho, pode levantar um outro debate ainda pouco explorado. Ana Moraes, podemos explorar num próximo debate. Então, já tenho convidada para o próximo debate. Muito obrigada. Eu queria, obrigada por termos começado esta conversa, não é? Porque nós só começamos este debate, se formos a ver, e de repente o tempo passou. Então, eu queria pedir a vocês que deixassem uma palavra ou alguma coisa, o que é que vocês gostariam de deixar e o que é que vocês sentem que levaram neste debate. Vou começar pelo Kanuma. O que é que gostaria de deixar aqui, sair, sentir que cumpriu o seu dever para hoje, não é? E o que é que levou? Bem, foi um debate muito rico e muito obrigado, agradecer por partilhar este painel com estas mentes sábias e daqui mesmo dá para aprender que nós temos as nossas limitações de poder comentar à vontade e sabemos as diferenças e, Ana, tínhamos que baixar mais estes debates para nível de escola. Eu não sei como tu estás a pensar. Tudo bem que teu foco é os recursos humanos, mas estamos a perder a nossa sociedade, a nossa juventude. Temos que baixar, levamos as escolas, não sei como, mas temos que criar mais debates nas nossas comunidades, nos nossos bairros. Devemos debater mais sobre estes aspectos. Estamos nos a perder. Muito Obrigado. obrigada. Esse apelo é importante e realmente precisamos todos contribuir. Obrigada, Kanuma. Rosa, o que é que deixa e o que é que leva? Bom, primeiro, obrigado, meu Estamos a ouvir com corte? dia. E consegue me ouvir? Sim. Bom, primeiro, obrigado aos meus colegas de painel. Eu não os conhecia, estou conhecendo hoje, e farei questão de ir nas redes sociais de cada um deles para interagir mais, conhecer mais e aprender um pouco mais de cada um. O que eu deixo, né, é que acho que já deixei isso. O tempo é muito pouco para esse café, ou talvez, que eu sempre digo, pouco tempo, talvez, não sei, temos que entender como é que podemos funcionar melhor para que a gente rentabilize mais a questão de cada um dos painelistas. Sem dúvida. E o que eu levo é que realmente só começamos essa conversa. A percepção que eu tive de a sua experiência, eu fiz sobre a mesma temática
e de pontos de vista que eu não atentava antes e vou começar a atentar a partir de agora e saio mais enriquecida, mais amadurecida. Fala de inclusão e nós nem falamos o portadores de deficiência, nem chegamos aí, né? Porque às vezes a gente vem com essa limitação que vou falar de inclusão, vou falar de alguém portador de alguma deficiência ou necessidades especiais. São tantas nomenclaturas que a gente vai alterando. Então, eu vou aguçar mais a minha percepção, eu vou fazer questão de voltar a assistir algumas anotações que escaparam e que algumas que eu preciso aprofundar. E muito obrigada por esse tempo. Obrigada a nós, obrigada. Paloma? Oi, Ana. Oi. Eu quero subscrever tudo aquilo que disseram os meus colegas do painel, concordando e adicionando o que eu deixo. O que eu deixo é nada do que já não deixei e não sabem. Eu deixo que no final do dia, aquilo que nós achamos que são diferenças, está na cabeça de cada um de nós, porque nós nascemos do mesmo jeito, todos, né? Se não é parte normal, é cesariana. Uns são do parto normal, outros são de parto cesariana, mas nascemos do mesmo jeito. As formas de morrer são diferentes, mas a gente também, quando morre, é a mesma coisa. E somos diferentes porque eu sou Paloma e tu és Jana, e a maneira de viver, nascemos em sítios diferentes, mas no final do dia, as diferenças estão nas nossas cabeças, né? E o que eu levo? Eu levo que os recursos humanos precisam de ser mais humanos, né? Recursos humanos não é a minha área, mas levei muita coisa que eu gostaria que a minha chefe dos recursos humanos tivesse participado. Não pensei nisso, nem partilhei com ela. Da próxima, porque percebi que estes debates em algum momento também têm esta inclinação, é a tua área de preferência, não sei. Ouvi aqui alguém comentou dos recursos humanos, então os humanos precisam de ser mais humanos e, acima de tudo, nós temos que nos respeitar a todos. Nós temos que nos respeitar aquilo que o outro é, como é que o outro é. E simples assim, né? Há espaço para nós todos. Há espaço para nós todos. Obrigada. Obrigada. Finalmente, Gilberto. Muito bem. Muito obrigado uma vez mais pelo convite. Foi um espaço de aprendizagem. Eu não sou da área de recursos humanos e pude aqui aprender algumas coisas até para implementar nas minhas organizações, né? Portanto, sabe que sou o fundador de uma organização ADC Gênero, sou o cofundador de uma rede de organizações que é a Open, e tenho várias iniciativas como a do Homem que é Homem, que envolve um quadro pessoal bastante vasto, e aqui levo alguns takeaways que vão ajudar no desenvolvimento dos nossos recursos humanos, né? Agora, claro que é preciso lembrar as pessoas, lembrar as lideranças que precisamos de trazer mais não podemos evitar a diversidade, até porque nem temos como evitar esta diversidade, senão mesmo ficar no seu quarto, não é? Mas a diversidade e a inclusão são pilares de saúde, são pilares de segurança, até do bem-estar das pessoas. Precisamos de nos lembrar disto, precisamos de nos lembrar que quando cuidamos das diferenças com carinho, criamos organizações mais éticas, seguras, produtivas, e isso é responsabilidade de todos. Portanto, precisamos de recuperar, precisamos de resgatar aquilo que são os valores que tornam
a vida das pessoas mais digna, não é? Porque no fim falamos aqui da dignidade e sem estes valores, naturalmente que poderemos ficar perdidos daqui a mais algum tempo. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada a todos os que participaram. Obrigada a vocês que aceitaram participar neste café. Levei o takeaway. O tempo é curto, 90 minutos não são nada, muito menos para trazer a qualidade e a quantidade de conhecimento que vocês têm, vocês todos têm. E é um desafio muito grande, de facto, que eu trago. Mas a ideia é convidar a todos nós a continuar essa conversa. Esse incômodo, esse desconforto que nós levamos, porque eu tenho mais para dizer, eu tenho mais... Não é, mas não é só para nós, os oradores, vou falar para todos nós. Este incômodo que eu queria dizer mais, eu queria falar mais, é justamente para nós levarmos as nossas organizações, as nossas comunidades e continuarmos a falar, porque realmente... Nós precisamos destes debates para reduzir as assimetrias e para sermos cada vez mais, sermos diferentes, mas sermos iguais, como disse a Paloma, sermos humanos e aprendermos cada um de nós com a experiência e com a diferença do outro, para que realmente nós tenhamos, como dissemos todos, não é? Lugares, organizações produtivas, inclusivas e harmoniosas. Obrigada, boa noite. Obrigada mesmo por terem aceito fazer parte deste café, Canuma, Rose, Gilberto, Paloma e todos os outros que estiveram aqui. Muito obrigada. E está aqui também a Ministra do Trabalho, a quem eu quero agradecer a presença e muito obrigada por nos ter dignado com a sua companhia e todos os outros, claro, igualmente especiais, terem nos cedido este tempo. Muito obrigada. Até logo. Obrigado, Ana. Sucesso. Tchau, Obrigada. tchau. Até logo. Tchau. Obrigada, Ana. Obrigada a todos. Boa noite. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigada. Obrigado, excelente trabalho. Muito obrigado, doutora Ana. Obrigada.